Saiu agora uma notícia contra os deputados do PDT que votaram favoráveis à reforma da Previdência de Bolsonaro. Eles não expulsaram os deputados, mas vão ali fazer algumas restrições, né? Vão restringir ali algumas coisas. Bom, eu acho que isso é pouco. Eu acho que deveriam sim ser expulsos, principalmente porque eles tinham dado a palavra que seriam expulsos, justamente porque não queriam perder, não queriam que a bancada ficasse pequena. Então, esse pragmatismo da história do partido e tudo mais, né? E do que a própria palavra deles tem afirmado essa questão. Mas a questão que eu quero tratar aqui, que eu considero primordial, como o movimento como esse movimento acredita, esse movimento Brasil, por aí vai, né? Esses movimentos, eles têm financiamento de capital estrangeiro, de grandes ali organizações, né? Como o Instituto Lema, né? E tudo mais. E claramente isso significa que são projetos neoliberais, né? O que aí vem duas questões importantes para a gente iniciar essa questão. Uma que eu achei ridícula, né, por parte do PDT e de alguns outros partidos que aceitaram, que é ter hospedado essas pessoas. Eu sinceramente eu nunca vou acreditar que eu não vou dizer que o Ciro, o Lupe, esse pessoal aí todo não sabia, sabe? Estão surpresos com a Tabata. Eu acho isso daí uma baboseira sem tamanho. Sem tamanho, né? Pessoas com volume muito menor de informações do que esse pessoal, como o Ciro, né? O Ciro conhecia a Tabata, conhecia o movimento. É uma pessoa que está na política há décadas, é veterano, sabe de como é o jogo político, sabe esse jogo de interesse dessas instituições. Então dizer que ele é que beira o ridículo, tá bom? Então, isso demonstra um fisigismo desses partidos, como o PSB, entre outros partidos aí, que hospedam esses. Alguns outros já são partidos de direita, como o Novo, entre outros partidos. Mas o PDT, o PSB, que se dizem partidos mais de centro-esquerda, demonstram que na verdade são partidos fisiológicos, né? O que acontece, né, gente? Eles recebem financiamentos, fazem acordos com esses partidos para hospedarem esses indivíduos. E aí, esses candidatos são comprometidos com esses movimentos e não com o partido. Então, um partido que seja ideológico, um partido que tenha ali suas posições bem claras, bem firmes, ele acaba que essa pessoa não cumpre essas determinações desses partidos. Foi o que aconteceu agora em relação ao PSB, em relação ao PDT, né? Que 30% mais ou menos de cada um dos partidos, que representam cerca de um terço dos deputados, de cada um votaram contra o partido, em favor da reforma da Previdência. Lembrando que era uma das pautas, talvez a pauta principal, né? Então, não é uma coisa qualquer. Mas, indo de uma maneira mais profunda, né? Além desse problema do fisiologismo, temos aí um outro problema, que é um problema que já existe, a gente já sabe que existe nas democracias, né, na democracia brasileira principalmente. E agora isso intensifica mais, né? O poder dos partidos diminui e aumenta o poder desses projetos. Porque esse projeto é um projeto voltado para novas lideranças políticas, tá?
Quer dizer, em vez dos partidos que são a representação ali, que se colocam ali para as pessoas votarem, que as pessoas podem conhecer as normas do partido e tudo mais, agora isso acaba meio que se privatizando, vamos dizer assim. Essas grandes organizações que agora estão formando novos políticos, né? E evidentemente introduzindo ali suas ideologias e seus interesses, né? Interesses de mercado, né? Interesses dessas organizações que compõem esses grupos, que financiam esses grupos. Bom, tá certo que o Ciro, né, após isso que aconteceu, ele fez diversas críticas e ele mostrou exatamente isso que eu estou dizendo, né? Falou em partido clandestino, né? Que é basicamente isso que realmente é, né? Eles introduzem ali pessoas dentro dos partidos e o partido ele não tem nenhuma influência sobre a pessoa, e sim esse grupo que ela tá ligado, porque esse grupo que a financiou. Essa questão eu tinha colocado já há muito tempo, né? Ali já no iniciozinho ali do mandato da Tabata. É claro que a Tabata a gente fala porque ela é uma expressão muito grande. É lógico que tem outros e muito mais terão ainda, né? Mas ela ganhou uma repercussão muito grande, né? Na mídia, na grande mídia brasileira, passou em praticamente todos os programas. E olha, você vê uma pessoa passar em todos os programas, né? Com aquele discursinho, nem esquerda nem direita, sem radicalismos, então, ou seja, é uma pessoa do establishment, né? Ou seja, uma pessoa que defende esse modelo que está se introduzindo, né? Que está ligado às grandes corporações, à grande mídia, ao grande capital financeiro internacional, né? Então, é disso que se trata, né? E quais são os projetos desses grupos, né? Não é à toa essa ligação da Tabata Amaral com o Fernando Henrique, não é à toa que o Fernando Henrique é o símbolo para ela, né? Não é à toa que ela tirou aquela foto do Dória, estava ali de conversinha com o Dória, não era uma conversa informal, e sim eles estavam debatendo sobre a reforma da Previdência, né? Eles estavam, foi essa pauta que eles estavam falando, e a Tabata, ela é dessa mesma linha que é o Fernando Henrique, que é o Dória. Ou seja, o que é que eles defendem? Defendem um Estado menor, defendem a privatização, né? A ideia de enxugamento do Estado, o Estado mínimo e tal. Quer dizer, a gente falando assim, quem que a gente lembra? MBL, né? Partido Novo. Porém, a Tabata se instalou ali no PDT, né? Já faz muitos anos que eu critico o PDT, muito tempo, eu nunca fui, pelo menos assim, nos últimos anos, o PDT tem se formado um partido fisiológico, e durante muitos anos nem se falou em militância de PDT, em PDT como esquerda. Isso ficou morto durante muitos anos, né? Desde ali do tempo que o Brizola morreu, até hoje. E até poucos anos atrás, né? Colocaram ali o Ciro como candidato, ali prepararam o Ciro ali, como o Ciro foi pro PDT, estava no PSB, foi pro PDT, aí de repente virou o candidato ali, o Lupe, presidente do partido, e vieram com uma proposta dizendo que eram de social-democracia, de desenvolvimentismo e tudo mais. Mas é uma coisa que eles estão colocando há pouco tempo. Então, assim, analisando um período anterior a isso, a gente não observa essa postura deles, né? Observa uma postura de um partido fisiológico, de um partido que não tinha uma união, né? Não tinha uma identidade. E essa votação da reforma da Previdência e essa ligação
do partido com esses movimentos, um provável acordo, talvez também, né, do PDT e do PSB com esse tipo de movimento. Afinal, tem ali hospedado candidatos que faziam parte desses movimentos, faz com que a gente ainda acredite que tenha pelo menos algumas evidências, né? Ainda que a gente não possa, se a gente não quiser dizer com clareza, com certeza, mas pelo menos existem ali fortes evidências que esses partidos ainda continuam sendo ali partidos fisiológicos e não partidos ideológicos, né? Como é o caso principalmente do PSOL, do PCB, do PSTU, do PCO, né? E em certa medida o PT, né? É claro que o PT ele é um partido que está mais para centro-esquerda, mas é um partido que mantém uma certa identidade, né? Não é um partido que não tenha identidade, é um partido que tem identidade, apenas que tem uma postura mais moderada. É diferente. Tá? É diferente de você dizer que não tem identidade, porque não é um partido de esquerda radical. Não é obrigado a ser radical. Ter identidade é ter uma posição firme, ter uma postura ali que você sabe, ter uma certa união em certas pautas importantes. E nesse sentido o PT tem essa identidade. Tá? E o PDT estava ali tentando apresentar uma identidade, que é uma identidade do qual muitas pessoas querem, acreditam e necessitam, né? No momento em que o país aí está vivendo um regime que mescla um fascismo moralista, militarista, com pautas com neoliberalismo, né? Pautas neoliberais de privatizações, de reformas que diminuem aí o estado de bem-estar social, que retira programas sociais, né? Que retira dinheiro da saúde, da educação, de todas as questões sociais, né? Retira direitos trabalhistas, mexe ali na Constituição, né? Para tentar modificar o Estado brasileiro. Então é de suma importância um projeto desenvolvimentista, né? Um projeto de defesa dos recursos naturais do Brasil, um projeto que seja contrário a essa pauta neoliberal, né? Que fomente um progresso brasileiro na sua indústria, né? Que rompa com essa lógica da gente simplesmente vender apenas commodities, tornar o mercado brasileiro um mercado mais competitivo, mais diversificado, investir na educação, na tecnologia, né? E fazer com que o Brasil realmente torne-se aí uma nação desenvolvida, né? Tanto do progresso tecnológico, na economia e também nas pautas sociais, nas questões sociais, né? Que é exatamente o contrário do projeto de Bolsonaro, do Temer, da direita de modo geral. Então, como um partido que apresenta essa pauta coloca pessoas de um movimento claramente neoliberal, sabe? Então, isso complica aí a vida do PDT, né? O próprio Ciro disse, uma pessoa não pode servir a dois senhores. Exatamente isso. São questões conflitantes. Não dá para a pessoa ser um neoliberal e falar em um projeto desenvolvimentista. São projetos diferentes. São visões diferentes. O estado de bem-estar social é totalmente diferente do neoliberalismo. O neoliberalismo ele rompe com isso. E a gente está vendo isso no governo Temer, no governo Bolsonaro. Bem, gente, então essa é a questão que eu trago hoje. Eu peço que vocês deixem seu like,
Vocês também deixem o seu comentário aí.